Irmãos, convidar aqui à frente o pastor Geu para vir aqui à frente. Nós estaremos ouvindo a mensagem do Senhor aos nossos corações. Particularmente eu tenho uma história muito bonita com o pastor Geu e a família dele. O pastor Geu tem 72 anos, irmãos, mas não parece. Agora em março ele vai viajar para a África, realizando missões. Idade não é o problema, né, irmão? Força não falta, disposição. E o pastor Ageu, ele evangelizou praticamente toda a minha família, dos meus pais até os meus avós. Então ele foi pastor durante praticamente 20 anos da minha família, pegou todo o casamento dos meus pais, foi o pastor Ageu que fez. Então tem uma história de gratidão e de louvor a Deus pela vida e ministério que não é só dele, é um ministério familiar. O filho dele foi quem me descobriu como ministro também, da mesma forma, pastor Neilson. Então tem uma história muito bonita. Eu gostaria que os irmãos recebessem o pastor Ageu com uma forte salva de palmas a Jesus pela vida do nosso amado pastor. Pode dar, amém? Graças a Deus pela vida dele. E que Jesus seja louvado. Jesus, a própria palavra do Senhor nos ensinou: um semeia e outro colhe. Os frutos do meu ministério hoje, eu, com a graça de Deus, sei reconhecer que foi lá atrás, quando ele nos aturava muito, irmão. Então olha os pequenininhos correndo na igreja hoje, aquela coisa, né? Eu fui um desses. Com a graça de Deus, com muita paciência, sempre nos pastoreou com muito amor. Gostaria que os irmãos recebessem o nosso irmão em Cristo Jesus, grande irmão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Há 24 anos atrás, eu peguei ele no colo e apresentei a vida dele ao Senhor, consagrando o nome dele, Mateus, né? Evangelista Mateus. E hoje não dá para pegar no colo mais não, né? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo continue abundante na vida de todos. Amém? Aleluias. Gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor, antes de abrirmos a Bíblia, antes de eu dar um pequeno relatório para vocês. Desde quando nós entramos nessa direção para cá, eu e o diácono, como é que é o nome? Diácono Jesus, olha que honra, hein? Jesus foi me buscar lá em Bangu, hein? Diácono Jesus, me veio ao coração um desejo de orar, amarrando o valente. A Bíblia diz que quando você entra num território, a primeira coisa que tem que fazer é amarrar o valente. Tem que manietar o valente, tirar ele de cena. Amém? E eu sei que este aqui é um campo muito fértil, mas é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Ele via diante dele uma porta ampla, uma porta grande, uma porta ampla, aberta, mas os adversários eram muitos. Então nós estamos cercados de adversário. Adversário é aquele que luta contra, sabia? Então o apóstolo Pedro falou a respeito disso: o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne nem sangue, mas a Bíblia nos revela que a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, dominadores deste século. Cada século é dominado por um principado. Nós estamos no século 21 e no reino das trevas
o inimigo não descansa, não tira férias, né? Ele está aí batalhando. Jesus falou que a missão dele é matar, roubar e destruir. Então não podemos brincar. Amém? Vamos fazer uma oração. Depois desta oração, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra para vocês, em nome do Senhor. Coloque as suas mãos na altura do coração, feche os olhos. É um campo que eu tenho experiência, principalmente nos lugares que eu tenho ido lá no continente africano. O continente africano é um continente dominado. São países, são 54 países. O continente africano é composto de 54 países, mas é um continente dominado por tanta coisa que vocês não dá tempo para a gente falar. É credice, é muita bruxaria, feitiçaria, doenças, enfim, é muita coisa. Então, nós estamos neste campo, batalhando, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Tu és o Deus dominador, conforme está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E neste momento, em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem no mundo espiritual, aos principados, aos demônios, aos espíritos malignos, os espíritos territoriais, dominadores dos bairros, das ruas. Estamos dando uma ordem em nome de Jesus, que todos esses demônios sejam paralisados, sejam acorrentados, sejam repreendidos, que esta região seja dominada pelo Senhor, dominada pelo Teu Espírito Santo, que o nome do Senhor Jesus prevaleça nesta região, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, e sabemos que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta região, em toda esta região, aqui, deste bairro, desta zona marítima, ó Pai eterno, que todas estas regiões aqui sejam atingidas pelo poder do nome de Jesus, que haja salvação, salvação de Deus, em todos os lares, em todos os recantos, que o nome do Senhor prevaleça, que o nome do Senhor seja glorificado, e os demônios sejam todos colocados em prisões, em cadeias, em nome de Jesus, sem nenhuma liberdade de ação neste lugar, sem nenhuma liberdade de ação nesta região, porque esse território está dominado, demarcado pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos e declaramos a falência dos demônios, declaramos a falência dos principados nesse lugar, e não só nesta região, mas em todo o Rio de Janeiro. Damos uma ordem em nome de Jesus, que todo espírito de violência, de sequestro, derramamento de sangue, balas perdidas, assaltos, arrastões, que toda a ação do diabo no Rio de Janeiro seja paralisada, seja detida em nome de Jesus, que os demônios sejam todos manietados, repreendidos de todo o Rio de Janeiro e do Brasil. É a nossa oração profética em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai.
Aqueles que acreditam dizem amém. Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Podem assentar. Muito obrigado. Eu quero dizer uma coisa logo de início. Nós vamos falar sobre missões e se prega em várias igrejas, em vários lugares, que missões está no coração de Deus. Mas é mais do que claro, missão está no coração de Deus, batendo tão forte que Ele mandou o missionário Jesus lá do céu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus não quer que o ser humano pereça, mas Deus quer que todo ser humano seja herdeiro da vida eterna. Amém? Então, missão no coração de Deus não se discute. Agora, uma coisa é missão está no coração de Deus, e outra coisa é missão está no coração da igreja. Tem igreja que não faz missão, que não envia missionários para lugar nenhum. Os líderes ensinam os crentes a viverem fundamentado em 3 S's: salvo, satisfeito, né? E sentado. Mas Deus não salvou você para viver sentado em banco, esquentando banco. Está entendendo? Todo cristão, por mais simples que ele seja, você não precisa se preocupar em passar por uma faculdade de teologia, de ciência, de alguma coisa assim. Você que é um verdadeiro cristão tem que estar ciente de que o Senhor te constituiu como missionário, como evangelista, como pregador de boas novas. Amém? Todos estão comissionados por Jesus. É o que nós vamos ler em São Marcos, capítulo 16, o verso é de número 15. Jesus falando: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E a gente faz tudo errado. Dentro das 4 paredes, a gente faz tudo errado. Entendeu bem? Por quê? Porque ninguém está antenado com este ide imperativo do Senhor Jesus. Por quê? Nós ficamos entre as 4 paredes, satisfeitos, assentados e salvos, né? E o mais, como diz a música do Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Vamos levando o barco. Estou satisfeito, estou feliz, está tudo bem. Mas a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 24 que nós precisamos socorrer aqueles que estão destinados à matança, estão destinados à morte. Ezequiel também fala a respeito disso, sobre o ofício do verdadeiro atalaia. Entendeu bem? Se você não cumpre o seu papel de um verdadeiro atalaia, falando do amor de Cristo, o sangue daquela pessoa que morrer ou que morreu, o sangue dela vai ser requerido das suas mãos. Então a responsabilidade é tamanha, a responsabilidade é tremenda, que pesa sobre os meus ombros, sobre os ombros de cada um de vocês aqui. Amém? A coisa é muito séria.
Aí se prega por aí também: por que fazer missões na África? Por que fazer missões em outros países? São as interrogativas. Mas você tem que ser um missionário em qualquer lugar, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Não é só sair e atravessar as fronteiras. Quantos da sua rua, quantos do seu bairro te conhecem como um verdadeiro crente, como um evangelista, como um missionário, como um pregador do Evangelho de Cristo? Então, a gente tem que fazer missões urbanas, missões transcultural, temos que fazer missões em todos os lugares. É o ide por todo o mundo. Amém? Começou lá em Jerusalém, Jesus falando: vocês serão minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Até os confins da terra. E às vezes a pessoa pensa, né? Por que Jesus ainda não veio? Ele ainda não veio até hoje, sabe por quê? Porque ele mesmo declarou: e quando este evangelho do reino for pregado a todas as gentes, então virá o fim. Amém? Descobriu aí uma razão pelo qual Jesus ainda não veio? Por quê? Porque o evangelho ainda não foi pregado a todas as gentes. Mas tem a televisão. Mas não é todo lugar que tem televisão, não. Se você for para esta região que nós estamos trabalhando ali em Moçambique, esse trabalho de formação de discípulos, é discípulo formando discípulo. Esse trabalho tem 12 anos, fez 12 anos agora neste ano de 2018, no mês de março, completou 12 anos. O pastor Paulo, que agora dorme no Senhor, meu amigo, que eu conheci desde o primeiro dia que ele entrou na igreja, foram 47 anos de missões, 47 anos pregando o Evangelho de Jesus. Já pregou o Evangelho de Jesus na Índia. Só na Índia ele trabalhou 2 anos e 8 meses com o ministério Diante do Trono, um trabalho patrocinado pela Ana Paula Valadão, e esse trabalho está lá até hoje. E hoje quem comanda aquela base missionária lá na Índia são as pessoas, as mulheres que Paulo Roberto discipulou, e hoje elas são as diretoras, são as pessoas que comandam aquele trabalho lá na Índia. E fez um trabalho na área de recuperação de pessoas viciadas em drogas lá nos Estados Unidos. E hoje tem uma igreja abençoada lá, que é a Igreja Batista Peniel. O ministério Peniel nos Estados Unidos foi estabelecido pelo pastor Paulo Roberto, entendeu bem? E este homem, sem ter nenhuma cultura, ele apenas foi até o 3º ano do primário. Este homem percorreu várias partes do mundo, isso sem contar Brasil de norte a sul, de leste a oeste, pregando a palavra de Deus, fazendo discípulos, fundando casas de recuperação, entendeu bem? De dependentes químicos. Então foi com este homem que eu trabalhei, fiz a minha primeira viagem missionária com ele no ano de 2000. Foi quando eu passei o comando da igreja que eu pastoreei ali em Bangu, mais de 28 anos, passei para o meu filho, que agora já fez agora 2 meses, 40 anos, e ele está ali no comando daquela igreja há mais de 10 anos. Então, eu passei a fazer missões, viajando com o pastor Paulo. A primeira viagem missionária que nós fizemos para
o continente africano, foi no ano 2000, lá para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país que foi colonizado pelos portugueses. Tem Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Guiné-Conakry foi colonizado pelos franceses e Guiné-Bissau foi colonizado pelos portugueses. Lá eles falam o crioulo, o dialeto deles, e falam português de Portugal, né? Dos portugueses mesmo, de Portugal. E Moçambique, 12 anos que está estabelecido este trabalho, sistema de Cubo, seminário, sistema de Cubo. Em 12 anos, só para você sentir que o trabalho de Deus, ele tem começo, meio e fim, e não adianta o inimigo pelejar, porque a obra é de Deus e a porta que Deus abre ninguém fecha. Não há demônios, não há principados, não há homem, tá? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, com 12 anos de existência desse trabalho, nós já temos estabelecido ali em Moçambique, no norte de Moçambique, numa região chamada Nampula, e nós trabalhamos com uma etnia de pessoas chamada a etnia dos Macuas. É uma raça de gente, todo mundo da cor, né? Aquela cor bem fechada, até azul, né? Uma coisa forte. Essa etnia é composta de 6 milhões. Começa ali pelo norte de Moçambique e vai até a divisa da Tanzânia. Já temos missionário entrando lá neste outro país que faz parte do continente africano. Em 12 anos temos 35 mil igrejas estabelecidas, para a glória de Deus. Amém? Todo ano se forma uma turma. Por exemplo, vamos supor que este ano, agora dia 5 de março, nós estamos indo para lá, eu e o pastor Eliatan, filho do falecido Paulo Roberto. É um jovem que abraçou o ministério, bem jovem, e ele é líder da casa de oração para todas as nações lá em Belo Horizonte, na região metropolitana chamada Contagem. Ele é pastor naquela região. Então nós estamos indo agora no dia 5, e são 8 dias de estudos e de provas para ver aquela turma que foi discipulada, que foram treinadas e estão aptas para serem diplomadas e serem enviadas para o campo. Então, vamos supor que hoje, no dia 5, começa, e aí no encerramento do seminário, né, daquela série de conferências e de ensinos, vamos supor que se formam 90 ou 100. Aqueles 100 que foram formados, eles vão para as aldeias, são enviados para suas regiões, para suas aldeias, e lá naquelas aldeias eles vão treinar mais 100, e traz aquela turma nova de 100, vem para o seminário, para a base local em Nampula, e ali são feitos testes, e a igreja mãe, a igreja que está estabelecida como sede nesta região, nessa cidade chamada Nampula, é a igreja missionária, uma igreja que em 12 anos tem este espaço de 35 mil igrejas. Cada igreja é composta aí de 400 membros, 200, 300, 800 membros, e a necessidade, irmãos, é extrema. Eu e o pastor Paulo, nós começamos esse trabalho. Eu fui com ele 3 vezes, agora estou indo pela 5ª vez. Nós começamos levando Bíblias da NVI, King James, Bíblias de obreiro mesmo, Bíblia boa, né? Esse negócio dessas Bíblias de capa de papelão, essas Bíblias aí que é distribuída de graça aí, não, é Bíblia mesmo para obreiro, para gente que está ali
com sede da palavra. Então nós começamos levando 100, 200 Bíblias. Eu sei que durante esses 7 anos nós conseguimos introduzir para aqueles obreiros lá de Nampula mais de 2.000 Bíblias. Até a Bíblia da mulher, que teve uma febre aí da Bíblia da mulher, né? Aquelas Bíblias de cor bonita aí, né? A Bíblia da mulher, que agora tem Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia, sei lá, né? E agora ninguém está nem lendo Bíblia, mas agora o negócio é online, né? Agora é online, agora é no celular. Você pensa que o camarada está lendo a Bíblia pelo celular e está passando mensagem, entendeu? Mas só que a Jesus ninguém engana não, está entendendo? A tecnologia aqui no mundo está avançada, mas a tecnologia do céu, está milhões de vezes lá na frente. Conforme a Bíblia diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Então não se brinca, né, com as coisas de Deus, não. Então, tem igreja lá nessa região que o obreiro, o dirigente, sai distância de 600 quilômetros, 400 quilômetros para vir na base, para vir na cidade e pegar os sermões da Bíblia, vai escrevendo ali, né, no manual, vai escrevendo à mão. Ele fica ali uma semana tirando estudos, tirando mensagens da Bíblia, para ele levar para a sua aldeia, lá para a igreja que está sob o seu comando, tá? Para pregar 1 mês, 2 meses, está entendendo? Então a sede da Bíblia, a necessidade da Bíblia Sagrada para aquele povo é extrema. Essa Bíblia da letra gigante, eu lembro que pastor Paulo ria à vontade, né? As mulheres dos obreiros, quando a gente entregava as Bíblias, a Bíblia da letra gigante, a mulher falava assim para o marido: agora não precisa mais de paciência, entendeu? Aí daqui dá para ver de longe assim, aquela alegria. Recebiam as Bíblias no intervalo, né, do almoço, no intervalo para tomar uma água, para ir ao banheiro. Cada um pegava a sua Bíbliazinha e ia para os campos assim, que tem uma área imensa aqui, é idêntico de lá. A igreja na África sempre começa debaixo de uma árvore gigante. Depois de sair debaixo daquela árvore, eles fazem uma tapera, fazem um espaço, nada a ver com isso aqui, né, de madeira e aquele capim, a palha de coco, alguma coisa, se reúne ali. O chão não tem nada a ver com isso aqui, é chão mesmo, né, de terra, e o poder de Deus desce no meio daquele povo, porque o povo é um povo muito alegre, o povo canta, louva a Deus de uma tal forma. Aí, e outra coisa, o culto começa, o mínimo de horário de culto para aquele povo lá servir a Deus, para cantar louvores a Deus e ouvir a palavra, é de 4 horas, 5 horas para cima. Entendeu bem? Não é nada desse negócio de estar orando, daqui a pouquinho tem que terminar. Não tem nada disso não. Aí você está lá no meio do louvor. E outra coisa, instrumento, não tem assim, é sempre um cachorro, um tambor, né? Um pandeiro, às vezes um acordeão lá em algum, né? Muito difícil ter um acordeãozinho, mas é o básico, é um pandeirinho, é um tamborimzinho, um negócio assim. E aquele povo mais canta, mais louva a Deus, a poeira levanta. Aí, entendeu? Aí as mulheres, né, com aquela roupa chamada capulana, bota assim, né? E aquilo vai lá embaixo no pé. Aí mais dançam e cantam e depois faz, aí tem a alegria deles é tão forte, né? Aí as mulheres e os homens não fazem igual as mulheres aí. Coisa tremenda. Então, este ano de 2019, o nosso diretor de missões lá dos Estados Unidos, pastor Geraldo Steele, este homem já tem quase 80 anos, mas tem um coração missionário, tem um coração no campo missionário, entendeu bem? Então ele me passou uma mensagem, já vai fazer quase 3 meses, ele me passou uma mensagem dizendo o seguinte: põe a igreja em oração
porque eu sei que você é um homem de oração. Ore, porque eu estou negociando com a editora Mundo Cristão, estou negociando, preciso de um milagre de Deus nesta área, para que os donos desta editora, os diretores, cedam, quer dizer, decidam ofertar 20 mil Bíblias, 20 mil Bíblias para serem enviadas para servir aquele povo, para servir aqueles obreiros lá de Nampula. Então, vocês estão incumbidos de, nas vossas orações, orar para que consigamos fazer chegar essas 20 mil Bíblias lá em Nampula, para aqueles obreiros. Começamos, devagarzinho, pagando do nosso próprio bolso, eu e o pastor Paulo, mas hoje a visão, o alvo, o projeto é 20 mil Bíblias para servir aquele povo. Amém? E eu lembro que quando eu fui pastor em Bangu, mais de 28 anos, eu lembro que muitas pessoas deixavam as Bíblias nos bancos, E eu fiz questão de marcar e ver qual o tempo que aquele povo ia dar um jeito de pegar a sua Bíblia. Teve Bíblia lá em Bangu, na nossa igreja, que ficou lá mais de um ano, mais de um ano, e ninguém procurava as Bíblias. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu fiz o seguinte: olha, ninguém vem para ganhar essas Bíblias, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer doações. Peguei aquelas Bíblias, mas foi muitas Bíblias, peguei aquelas Bíblias todas e falei: olha, você vai evangelizar, leva a Bíblia para um, leva para outro, entendeu? Dá para um vizinho, dá, entendeu? Distribuí todas as Bíblias que ficou lá na igreja, no banco. Por quê? Porque as pessoas não dão valor, mas a sede de quem está lá no campo missionário, é tamanha. Então nós precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus, e comê-la com muito carinho, porque é a palavra de Deus que nos alimenta. Jesus declarou isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus declarou também: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? Então, hoje nós estamos vivendo num mundo moderno, mundo globalizado, mundo antenado aí, o mundo da internet, de tanta coisa aí, entendeu bem? E as pessoas não dão importância para a leitura, mas lá no início do Apocalipse você vai ver 3 bênçãos relacionadas com a Bíblia. Está escrito: bem-aventurado aquele que ouve. Entendeu? Tem muita gente que não dá a mínima para a palavra, mas há uma bênção para quem ouve, porque bem-aventurado é mais do que feliz. Feliz é o homem que ouve, que dá atenção para a palavra do Senhor. Então, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, uma bênção para quem lê, e bem-aventurado aquele que guarda. Tiago falou assim: não sejais somente ouvinte, mas praticante. Praticar é guardar. Amém? Então, 3 bênçãos simultâneas: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que guarda. Procure guardar a palavra de Deus no seu coração, como Davi falou: escondi a tua palavra aqui dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Então, esta é a necessidade daquele povo. Agora, partindo para um outro princípio, o continente africano é um continente dominado por muitos tipos de doença. As pessoas são atacadas por cólera, malária, febre amarela, entendeu bem? Câncer, entendeu bem? AIDS. Então é muito sofrimento. Não há medicamentos, não há recurso, não há farmácias, são poucos hospitais. Para dentro das aldeias
distância de 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, não tem nada, não tem farmácia, não tem nada, o povo vive no, entendeu? Tipo as tribos indígenas nossas aqui do Brasil, tá entendendo? Então, a gente batalha muito nesses lugares através da oração. Quantas pessoas foram curadas nessas viagens que fizemos, eu e o pastor Paulo? Pessoas curadas de malária. Malária é uma doença tremenda, entendeu? Que de repente você começa numa tremedeira, uma febre altíssima e muitos vão a óbito, entendeu bem? Então, nós temos pessoas ali que foram curadas de malária, pessoas que foram curadas de cólera, a água, por exemplo, a água da região, até mesmo na cidade, onde a gente tem a base, você não pode tomar da água que eles, né, a água lá dos rios, lá, a água não pode, você não pode, tomar e arriscar pegar uma doença, entendeu bem? E uma diarreia braba e te levar até a óbito. Então, é somente água mineral, a gente gasta um dinheiro com água mineral, comprando todo dia garrafões, né, de água para poder se servir. No muito é tomar um banho com aquela água meia barrenta, aquela coisa esquisita, né? Arriscando também pegar doença de pele, tá entendendo? Então a coisa é séria. Agora, por que fazer missões na África? Muitos querem fazer missões na Europa, né? Estados Unidos, porque rola dólar, né? Cancún, Miami, entendeu bem? Mas eu quero ver fazer missões lá nessas regiões que eu estou falando para vocês: Angola, Costa do Marfim, Serra Leoa, são tudo países do continente africano. E sem contar também os países fechados, onde os muçulmanos, o projeto dos muçulmanos é o seguinte: de 10 em 10 quilômetros, ou então de 20 em 20 quilômetros, o projeto deles é estabelecer uma mesquita, tá? Pega ali, estabelece um mercadinho, assim, tipo esse salão aqui, não comparando, e bota um mercado ali, bota ali uns 5 ou 10 africanos para trabalhar, ganhando uma miserinha. O dinheiro deles lá chama-se mitical. O dinheiro não vale nada. Você com $1, você compra lá 20 miticais com $1. Entendeu bem? Então, eles botam ali uns 10 africanos para trabalhar, e esses africanos são obrigados a ser adoradores de Alá. 3 vezes por dia, enquanto você às vezes não faz uma oração na semana, 3 vezes por dia, os muçulmanos carregam aquela esteirazinha, aquele tapetezinho, 6 horas da manhã, pode estar em qualquer lugar que tiver, no meio da rua, ou então diante da mesquita, ou lá dentro da mesquita, entendeu bem? 6 horas da manhã, todo mundo bota o bumbum para cima assim, bota a cabeça entre os joelhos e fica lá: Alá, Alá, adoradores de Alá. Então o projeto deles é, como diz, infestar o continente africano de muçulmanos, enquanto a igreja de Jesus aqui no Brasil e em tantos outros lugares está aí de braços cruzados, né? Entendeu bem? Então tem um país chamado Mauritânia. Esse país da África, ele é 100% muçulmano, não tem evangélico, não tem nada de pregação do evangelho não. E lá, se você vai falar do amor de Jesus, você bota a sua vida, a sua cabeça a prêmio, porque eles matam, não aceitam. Está entendendo? A coisa é séria. Então a Bíblia manda a gente orar pelas nações, a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades, interceder pelas autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus, entendeu bem? Então eu estou dando esse choque para vocês, essa clarinada de alerta, para que possamos, em nome de Jesus, estar bem alinhados com este ministério, o ministério da intercessão. Amém? Ministério da intercessão, porque
a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você não pode ir à África, mas você pode orar pela África. Amém? Você não pode orar pela África, que é claro que se é crente pode orar, né? Mas você pode ser um mantenedor. É o que Paulo falou: como pregarão se não forem enviados? Então tem aquele que envia e tem aquele que sustenta. Amém? Você dá aquela garantia para o que está sendo enviado. Vai, porque eu sustento aqui a corda, eu seguro a corda. Entendeu bem? Eu vou ser um mantenedor seu, eu vou ser um intercessor a seu favor. Tem milhares de missionários por aí espalhados pelo mundo, passando dificuldade, entendeu bem? Com a sua vida em risco, igual está acontecendo na Nigéria, em tantos lugares aí, cristãos sendo queimados vivos, porque aqui nós estamos na zona de conforto. Mas se você olhar aí as estatísticas, você vai ver que eu não estou exagerando nem um pouco. Mas tem gente aí que não tem a sua vida por preciosa, estão morrendo por amor ao Evangelho de Jesus. Amém? Esta informação que eu tinha para vocês. Depois, numa outra oportunidade, a gente passa mais alguns detalhes. Vamos então agora conferir 3 textos da Bíblia para mim poder encerrar. Quero dizer a vocês que a minha vida é um milagre de Deus, viu? Eu vim para Jesus há 55 anos atrás. Jesus me alcançou no ano de 1965. Eu sou do interior de Minas Gerais, de uma região ali chamado Vale do Aço, aonde tem esta empresa violenta, né, a Vale do Rio Doce. Então eu sou daquela região entre Ipatinga e Governador Valadares. Eu nasci numa cidadezinha pequenininha que o nome é tão feio que não vale nem a pena dizer. Uma cidadezinha chamada Iapu. Tem uma cidade próxima chamada Inhapim e a outra onde eu nasci chamada Iapu, tá? E eu perdi o meu pai, eu tinha 11 anos de idade, lá nessa região. E minha avó conseguiu me descobrir. Eu estava trabalhando numa fazenda no ano de 1965, estava fazendo 17 anos de idade. Ela conseguiu me descobrir nesta região e me trouxe para Belo Horizonte, que a minha família está toda, por parte de pai, está toda concentrada em Belo Horizonte, tá? Eu e a minha avó, em saudosa memória, nós somos os primeiros crentes da família. Minha avó era dona de um centro espírita e ela se converteu a Jesus no mesmo dia que eu. Foi numa tarde de libertação lá em Belo Horizonte, numa rua chamada Paraguaçu 118. Lembro até hoje, fica marcado, né? Foi o lugar que Jesus nos alcançou. E aonde era esse centro espírita? Na casa da minha avó, centro espírita famoso. Aonde era esse centro espírita se tornou um ponto de pregação, uma congregação, um ponto de pregação do Evangelho de Jesus. E muitas pessoas, inclusive da família, muitas tias que hoje já dormem no Senhor, tios, foram salvos, libertos ali na casa da minha avó, neste local que era o centro espírita e se tornou uma congregação. Amém? Então, com 17 anos, o Senhor Jesus me alcançou e numa outra oportunidade eu posso dar com mais detalhe o meu testemunho para vocês. Eu fui calçar sapato pela primeira vez com 17 anos de idade. E fui aprender as primeiras letras do alfabeto. Não quer dizer que eu sou poliglota e nem bilíngue não, tá? Mas eu fui aprender as primeiras letras do alfabeto com 17 anos de idade. Quem me ensinou as primeiras letras do alfabeto foi a missionária que hoje é viúva, esposa do homem que me ganhou para Jesus, chamado Doriel Vladimir de Oliveira. Este homem morreu no final do ano de 2017, tá? É o presidente da igreja chamada Casa da Bênção, Tabernáculo Evangélico de Jesus.
este líder que Deus chamou para a eternidade, ele morreu com 77 anos, e só a nível de Brasil, Casa da Bênção tem mais de 3.000 igrejas, fora as igrejas do exterior. Temos Casa da Bênção na África, Casa da Bênção em Miami, Casa da Bênção nos Estados Unidos, Casa da Bênção na Flórida, enfim. Então foi neste ministério que eu nasci, tá? E esta mulher me ensinou as primeiras letras do alfabeto. Hoje ela se encontra com 80 anos, chamada Ruth Brunelli de Oliveira. Então, a minha vida é um milagre de Deus, um milagre. Tenho uma filha que é professora, agora foi a diretora, tá? E meus filhos estão todos integrados na obra de Deus. O meu filho mais novo, que é o Neilson, hoje ele é o pastor titular, é o pastor oficial lá no meu lugar em Bangu, completou 40 anos, entendeu bem? Então, é só para você ter uma ideia, o que Deus faz na vida de uma pessoa, amém? Aquele que em vós começou a boa obra, ele é poderoso para completar. E a obra de Deus é assim, é uma obra boa, perfeita e agradável, amém? Deus fez uma obra boa na minha vida, me deu uma esposa maravilhosa. Sou casado há 47 anos, vou fazer 48 anos de casado em julho agora, se Deus quiser. De forma que são muita coisa, né? Muita história para contar. Na área de cura divina, tantas curas milagrosas na família. Eu sou testemunha ocular das curas que Deus realizou na minha vida, no meu corpo. E assim fica para vocês aí essas dicas, né? O quanto Deus é bom, amém? Para você ter uma ideia, tem muita gente que não faz nada nem para Jesus e nem tampouco auxilia o seu líder, auxilia o seu pastor, só arruma problema, né? Quer mostrar a capacidade que ele tem, fazendo o quê? Fofoca, mexerico, né? Se metendo na vida de todo mundo, e assim vai levando o tempo. Mas lá em Provérbios capítulo 11, o verso é o de número 30, diz assim, olha, o fruto do justo é árvore de vida. Provérbios 11, verso 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma é sábio. Quer mostrar que você tem capacidade, que você realmente é um cristão capaz, seja um ganhador de almas, amém? Porque há muitos pregando por aí que obra não interessa, mas a obra interessa sim. Nós não somos salvos por obra, por meio de obras. Somos salvos pela fé. Amém? Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas as obras, elas vão depor na eternidade a nosso favor. Amém? A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece com ele? Peca. Tá? Então, a Bíblia fala que no dia do juízo, os mortos ressuscitarão e todos se comparecerão ao tribunal de Cristo para receber a sua recompensa. O nosso trabalho tem uma recompensa. O que você faz aqui, você vai ver a recompensa depois, tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. Então a Bíblia diz que nós vamos receber a nossa recompensa de tudo que fizemos, quer seja bem ou mal. Então, ganhar almas é uma coisa boa? Hein? O que vocês acham? Sim? Sim ou não? Sim.
Então, gente, vamos lançar a foice, porque a seara está madura. Amém? Vamos povoar o céu. Tem gente aí pregando, né? Vamos esvaziar o inferno e povoar o céu. Eu não quero saber de esvaziar o inferno, não. Quem está no inferno está lá mesmo, o capeta está tomando conta, né? Está lá com o garfão de fogo dele lá, né? Atormentando as almas que foram para lá, entendeu? Eu quero povoar o céu ganhando vidas para Jesus aqui, tirando vidas das garras do inimigo, conforme a Bíblia diz, Cristo, né, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Amém? Então, nós temos que fazer o trabalho de Deus enquanto estamos vivos. Por quê? Porque aquilo que você fez é o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios capítulo 15, o verso é o 58. O nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho tem uma recompensa. Amém? Se tem uma recompensa, então, gente, vamos meter a cara, né? Vamos entrar no campo, porque a seara está madura, né? O tempo urge, a hora da volta de Jesus está chegando, e você não pode ficar aí de braços cruzados vendo a banda passar, não. Tem que estar no campo, na batalha, trabalhando. É o que Jesus falou, trabalhar enquanto é dia, antes que a noite venha, quando ninguém mais pode trabalhar. Amém? Então você viu aí, Provérbios 11, verso 30, o que ganha almas é sábio. Agora, São João capítulo 15, o verso é 16, o Senhor Jesus declarou o seguinte: não me escolhestes vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu não estou abrindo a Bíblia, não estou falando de Bíblia aberta para tomar tempo, né? Mas está tudo aqui registrado no coração, amém? Para a glória de Deus, são 55 anos de caminhada e de meditação na palavra, tá? Então, São João capítulo 15, o verso é o 16, Jesus está dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos. Amém? O que Jesus interessa de você ou em você é fruto. Amém? Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha que coisa linda. Fruto permanente. Amém? Almas salvas, discípulos gerados em casa, né? Quer dizer, gerado através da sua vida, dos seus esforços, da sua dedicação, da sua paciência. Amém? E aí Jesus completa dizendo: a fim de que tudo quanto pedirdes. Quer ver resposta da sua oração? Começa a produzir no reino, para você ver como que Deus vai te surpreender. Você vai dizer assim: poxa, como é que Deus está, né, operando através da minha vida? Eu não esperava de acontecer esse milagre, mas aconteceu. Que vitória é essa que eu recebi? Meu irmão, o nosso trabalho tem uma recompensa no Senhor, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Então é por aí. E o Marcos eu já falei para vocês, não precisa a gente passar por ele, mas que esta orientação fique gravada no seu coração e que você realmente possa estar focado nesta visão de ganhar almas. Amém? Você não precisa ir à África para ganhar uma alma. Eu conheço crente de 20 anos, 30 anos, nunca ganhou uma alma para Jesus, só sentado no banco, né? E arrumando problema, muito mal às vezes dá um dízimozinho, uma ofertazinha, porque hoje em dia estão pregando por aí que dízimo é do tempo da lei, não precisa dar dízimo, né? Líderes ensinando o povo a ser ladrão, porque está escrito,
roubará o homem a Deus? Jesus falou que é dando que se recebe. Amém? Jesus falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então como é que você, né? Deus te prospera, Deus te dá vitória, Deus abre as portas, te dá um bom emprego e você vai ficar de mão fechada para Deus? Hein? É muita ingratidão, né? Mas a Bíblia diz que aquele que semeia, colhe. Tudo depende da sua semeadura. Amém? Você semeia com fartura, você vai colher com fartura. Você semeia com regra, você vai colher com regra também. Se você não semeia nada, meu irmão, quer colher o quê? A Bíblia diz que o Senhor nos dá a semente para semear. Amém? Então, se Deus me dá a semente para semear, eu não posso comer a semente. Porque se eu comer a semente, o que eu vou semear? Não é verdade? Mas é Ele que multiplica a nossa sementeira. Está lá no capítulo 9 de 2 Coríntios. Tá bom? Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Não vou estender mais, porque senão, a hora que o relógio apitar 9 horas, aí pronto, né? Pastor Mateus, foi uma alegria, meu filho. Obrigado pelo convite. Vim em nome de Jesus. E isso é um mistério, esse convite aqui, tá? É um mistério forte. Amém, graças a Deus. Agradecemos então a presença do pastor Ageu. Nós iremos orar por ele nesse momento, porque nós sabemos que o pastor Ageu tem muita disposição e também tem corpo, mas como qualquer ser humano, que todos nós que estamos reunidos aqui também sofre com a questão do tempo, da saúde. Então, para cumprir a missão, é necessário ter bastante saúde, bastante força. Eu gostaria de que toda a igreja nesse momento ficasse de pé, convidar os oficiais da igreja para virem aqui à frente, aqueles que estão disponíveis, os oficiais que podem vir aqui à frente, venham aqui à frente. Nós estaremos levantando um clamor pela vida do pastor Ageu, desse ministério que tem edificado muitas vidas. Ele falou um número aqui que eu gostaria de refletir com os irmãos. Em 12 anos, na África, eles fundaram 35 mil igrejas, em 12 anos. Em 12 anos, 35 mil igrejas, com membros intercalando entre 400 a 800, 200. Então, um trabalho muito frutífero, um trabalho que tem uma expressão muito grande, e a gente precisa avaliar isso também, reavaliar a nossa caminhada como igreja, como discípulos de Jesus. Por que isso não acontece com a gente? Por que isso não acontece com esses discípulos que se reúnem aqui nesse lugar? Eu tenho certeza que o primeiro princípio é que Deus comece a levantar você e a sua família, todos nós que estamos aqui reunidos, como instrumentos poderosos na mão de Deus, que creiam verdadeiramente na mensagem do Evangelho, e deixem de lado aquele negócio: eu não tenho capacidade. Meu irmão, toda a capacitação necessária que nós precisamos para cada momento virá de acordo e à medida que nos movemos rumo, direção de que o Espírito Santo tem nos dado. Então, que possamos reafirmar o nosso compromisso com a igreja local e também reafirmar o nosso compromisso de orar por missões, de interceder. O pastor Ageu hoje passa a ser um motivo da nossa oração, um alvo das nossas orações, porque onde nós não podemos ir, a nossa oração vai conduzi-lo. Onde nós não podemos ir, os nossos recursos irão conduzi-lo. Então você vai ter uma oportunidade hoje não só de orar pelo ministério do pastor Ageu, pelo ministério de toda essa missão que está aí na África, mas também vai ter a oportunidade de contribuir. Nós iremos levantar uma oferta aqui, e essa oferta será revertida totalmente para o avanço da obra missionária na África. O meu e o seu dinheiro, irmão, participam hoje de uma empreitada do reino de Deus, de um investimento celestial, onde pessoas que talvez vocês não conheçam, que eu não conheço, serão abençoadas com esse valor,
serão abençoados com a nossa oração, e bendito seja o nome de Jesus. Quando nós investimos em missões, pessoas da igreja são levantadas para ir ao campo missionário. Louvado seja Jesus por isso. Motivo da gente celebrar isso, irmão. Vamos orar? Levante sua mão para cá, erga sua mão, interceda com vontade. Eu vou pedir aos oficiais que imponham as mãos sobre o pastor Ageu. Pode vir aqui encostar, para que ele sinta nesse momento de que há uma igreja orando por ele, de que há uma igreja intercedendo para que, no nome de Jesus, a saúde dele seja abençoada, a mente dele seja abençoada, e ele seja capacitado pelo Senhor Jesus. Pai, nós suplicamos ao teu nome nessa noite. Senhor, nós te adoramos primeiramente porque o Senhor é o dono da obra, o Deus que chama, que arca com as consequências e que fortalece os teus filhos. Pai, juntamente com a tua igreja nessa noite, nós invocamos sobre a vida do pastor Ageu a graça do Senhor Jesus, o poder do nome de Jesus, e que a saúde dele seja abençoada, que o ministério dele seja frutífero, e que o Senhor possa direcioná-lo nesse caminho, que o Senhor envie os mantenedores, que o Senhor abençoe-o com graça, para que ele veja os frutos dos frutos do serviço dele, e seja bem-aventurado no Senhor. Obrigado pela nossa igreja, obrigado por essa reunião, e continue a fazer a tua obra nesse lugar, continue a exercer o teu poder nessa comunidade, e que o Senhor continue a enviar homens para serem fortalecidos aqui nesse lugar, e enviados para o campo, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós oramos agradecidos pela tua presença. Aleluia. Jesus, derrama a tua unção agora. Desça, Senhor, o teu óleo sobre a cabeça do teu servo. Encha o teu filho com o teu Espírito Santo. Transborda, Senhor, a vida do teu filho, para que ele possa cumprir, Senhor, esta missão, a qual o Senhor tem colocado no seu coração. O Senhor está com ele. Deus, desça agora o teu óleo santo sobre a cabeça dele, assim como o óleo que desce sobre a barba de Arão e vai até a sola dos seus vestidos. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Nome de Jesus. Senhor, toma o teu filho nas tuas mãos, seja com ele, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Santo. Eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, não temas. Aonde tu pisar a planta do teu pé, eu estarei contigo. Eu não te deixarei até tu cumprir todo o propósito que eu coloquei no teu coração. Não temas tu, eu sou contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço. Receba o abraço dos nossos oficiais, da nossa igreja.